E acompanhando online, deixe o seu paz do Senhor, mande aí no chat, nos comentários. E é muito bom podermos estar aqui reunidos neste último dia, último culto, né? Último domingo, ainda não é o último dia desse ano de 2020. Mas nesse momento eu queria que você aproveitasse então para abrir a sua Bíblia em Lucas 18. Nós vamos ler aqui algumas passagens. E você aproveite esse momento para abrir sua Bíblia, para respirar fundo e deixar o Espírito Santo ministrar o que Ele vai ministrar nas nossas vidas nessa noite, amém? Bom, é muito bom podermos estar aqui. E como a gente viu no culto passado, que falamos sobre gratidão, que falamos sobre como esse ano de 2020 foi difícil, mas que grandes coisas o Senhor fez. E grandes coisas o Senhor continuará fazendo na sua vida e no seu coração, amém? Principalmente se a gente permitir que o Senhor faça grandes coisas na nossa vida e no nosso coração. Então, nessa noite que estamos aqui, há poucos dias, né, de termos celebrado o nascimento do Senhor Jesus, o nosso Salvador, é muito interessante a gente pensar na vinda de Jesus e na vida de Jesus. E o que representa quando nós celebramos o Natal, quando nós partimos, né, ali o pão e compartilhamos a ceia. Espero que você tenha tido um Natal muito bom com a sua família. Talvez você sentiu falta de alguém, você teve saudades de alguém por conta dessa pandemia, por conta de tudo que a gente está vivendo. Mas eu espero que a presença mais importante do Natal, que é a presença do Senhor Jesus, esteja e tenha estado ali com você, mas continue estando nesse momento também. E a gente, nessa época de Natal, eu gosto muito de fazer um devocional, que é ler o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas tem 24 capítulos. Então, eu gosto de começar a ler o Evangelho de Lucas no dia 1º de dezembro e terminar o Evangelho de Lucas, que conta, então, a história inteira da vida de Jesus, de acordo com Lucas, né? Começando ali do nascimento de Jesus até a sua morte, a sua ressurreição em Lucas 24. E você termina o devocional no dia 24 de dezembro. E aí, dia 25, então, na véspera, né? Aqui no Brasil a gente comemora na véspera. Então, na véspera do Natal. E aí, dia 25, celebra a vinda do nosso Senhor. Nós sabemos que não foi exatamente nesse dia que o Senhor Jesus nasceu, mas essa é uma data que nós nos lembramos, é uma data que nós celebramos que Ele veio. E como é importante que Jesus veio, porque sem Ele ter vindo, sem Ele ter se tornado um menino, uma criança, um bebê, eu e você não estaríamos aqui. Então, no Evangelho de Lucas, e se você nunca leu o Evangelho de Lucas, se você talvez nunca leu a história completa da narrativa de Jesus, quem sabe ano que vem você pode fazer esse devocional também, aí lendo um capítulo por dia, mas você tem o ano todo, né, agora, o final desse ano e o ano todo, ano que vem, para fazer isso também. E aqui uma das histórias, tem muitas histórias que chamam a atenção, muitos textos nessa narrativa, que é uma narrativa muito linda, de uma história de muita graça, muita pureza, muita simplicidade, humildade, coragem e amor. E muitas histórias que marcam a vinda de Jesus nesse texto. Mas tem um texto que sobressai, muitos textos sobressaem, mas nessa noite a gente vai olhar para o texto que está lá em Lucas 18. E muito interessante. Você pode pensar que talvez os textos por acaso se juntam. Mas, na verdade, na Bíblia, nada é por acaso. A gente não vai ler o capítulo todo de Lucas 18, mas eu te encorajo a você ler na sua casa. Eu só vou contar um pouquinho o que acontece nesse capítulo e a gente vai ler a parte do meio, tá bom?
Então, no capítulo 18, começa com Jesus contando aos discípulos como que eles precisavam persistir em oração. E é uma história de uma mulher uma viúva que ficava implorando a um juiz que não temia ao Senhor, para que ele julgasse a causa dela. E por ela ser tão insistente, o juiz foi lá e julgou a sua causa. E quando Jesus estava contando essa história, e as histórias eram um jeito que Jesus gostava de ensinar, gostava de se conectar com as pessoas. Então, quando ele estava contando essa história, ele estava contando para os seus discípulos que eles também precisavam insistir em oração. Que se o juiz, que não era temente a Deus, ouviu aquela viúva, que também as orações têm o poder na sua insistência, né? Então, Jesus estava contando essa história, e aí ele continua falando sobre oração, falando sobre 2 homens que foram ao templo orar. Então, primeiro ele conta a história desse juiz e dessa viúva insistente, e daí ele conta a história de 2 homens que foram orar. O fariseu, que era um estudioso da lei, que era um religioso, né? E um cobrador de impostos. E esses 2 homens foram orar. E o fariseu, o tempo todo falando, ainda bem que eu não sou como ele. Nossa, Senhor, graças a Deus que eu não sou essa pessoa. E o cobrador de impostos, na sua humildade e simplicidade, não olhava nem para cima. Ele apenas batia no seu coração e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E aí Jesus termina a história dizendo, foram embora. Quem você acha que foi embora com o coração em paz? E foi embora com o coração em paz, aquele que foi humilde diante do Senhor, diante de Deus. E aí, tem a história que a gente vai ler aqui, que é a história quando Jesus abençoa as crianças, que está em Lucas 15. E depois dessa história, tem mais uma história, que é muito interessante essa conexão. Vamos ler então, abre sua Bíblia em Lucas 18, versículo 15, vamos ler juntos. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Ao ver isso, os discípulos repreenderam aqueles que as traziam. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos, deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. E aí Jesus, depois de dizer essa pérola de sabedoria, essa pérola de impacto, Jesus já estava contando quem entra no reino de Deus, quem pertence a esse reino, é os que se fazem como crianças. E aí na sequência da história, e você pode achar que é por acaso, mas você tem que se lembrar que na Bíblia nada é por acaso, porque é a palavra de Deus. E foi, inspirada por Deus. Então, não é por acaso que essas histórias estão aqui. Tem um sentido, tem uma conexão. E aí, na sequência, um homem muito rico pergunta para Jesus, mestre, bom mestre, como é que eu posso herdar a vida eterna? E aí, Jesus fala para ele, olha, você tem que amar, você tem que amar a Deus, cumprir os mandamentos, você tem que cumprir a lei. E esse homem rico, jovem rico, falava que já fazia tudo isso. E aí, quando Jesus disse para ele, você tem que então vender tudo o que você tem e me seguir. E aí ele foi embora triste, porque ele era muito rico. E aí Jesus fala um versículo muito importante, que é em Lucas 18, 27. Na verdade, a partir do 24, ele fala como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Aí os discípulos perguntam, mas então quem poderá ser salvo? E aí Jesus fala em Lucas 18, 27, que você pode memorizar esse versículo. Jesus responde, o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Amém? Aleluia! Eu e você fomos salvos
porque o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Mas o que eu queria ressaltar aqui nessa narrativa desses textos, que você vai ver Lucas 18, do 15 ao 17, quando Jesus fala, repreende os discípulos que queriam mandar as crianças embora. E essas crianças que estão aqui eram crianças pequenas que eram levadas para os mestres, para os rabinos abençoarem. E essas crianças pequenininhas que estavam sendo levadas para Jesus abençoarem. E aí os discípulos não queriam que importunassem, não queriam atrapalhar. Mas Jesus fala, não, deixem vir a mim as crianças. E várias outras vezes que você pode ver em Mateus também, Mateus 19, 13, Mateus 18, 3 e 4, Jesus fala situações parecidas em que Jesus fala, deixem vir as crianças a mim. Porque os que são como elas, esses são os que pertencem, esses são os que herdarão o reino de Deus, né? Ele fala aqui no 17, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. E aí eu fiquei meditando aqui, grifei essa parte na minha Bíblia, e eu fiquei meditando, perguntando para Deus, o que significa isso? O que é ser como criança? E por que isso está aqui no meio desses dois textos? No meio desses três textos, da viúva insistente, do fariseu e do cobrador de impostos e do jovem rico. Eu fiquei pensando a conexão que tá aqui presente nesses textos. E o que ficou muito claro é que Jesus já está dando a resposta. Já está dando a resposta tanto para o fariseu quanto para o jovem rico. A resposta de que a gente precisa saber que não podemos ter o reino de Deus através dos nossos atos merecedores, como o jovem rico talvez queria. E quem é como criança, as crianças sabem que elas não podem ser merecedoras. E elas não tentam ser merecedoras da bênção. Elas apenas chegam para receber essa bênção. E assim como também o fariseu que fingia que não precisava da bênção e do perdão de Deus. E as crianças também não fingem que não precisam do perdão e do amor de Deus. Aqui no texto você tem que lembrar que está falando sobre criança pequena, criança muito pequena. E quando você olha para uma criança muito pequena, né, talvez para quem aqui é pai e mãe, esses exemplos, talvez essa história vai ser um pouco mais fácil de você se conectar. Eu também não sou mãe, mas eu tenho muitas crianças à minha volta, né? Vocês sabem que a minha prima Damares teve a Dudinha, a Maria Eduarda, que é nossa sobrinha prima agora. Então é muito interessante poder ver e observar o comportamento de crianças, né? Eu também tenho a minha vizinha, né, que eu moro lá em São Paulo, a minha vizinha, a Sarinha, que tem 4 anos. Então, eu comecei a tentar olhar para isso, olhar para essas crianças e tentar entender o que é ser como elas, o que é se tornar como criança e por que isso é tão importante. E tem um ponto muito, muito importante, que é porque Jesus também se tornou uma criança. Quando a gente vê lá em João 1,14, que Jesus, sendo Deus, se tornou homem, se fez carne e osso para habitar entre nós. Ele abriu mão de muita coisa, ele abriu mão de tudo, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua posição para vir. Imagina isso, gente. Jesus que estava com Deus, que era Deus, o verbo se fez carne, né? Isso que fala para a gente lá em João 1. E aí ele abriu mão de tudo, de toda a glória, para se tornar tão pequeno como um ser humano, como um bebezinho indefeso, como um bebezinho que precisava de amamentação, como um bebezinho que precisava de cuidado. Gente, como é impressionante o que Deus fez, por amor a mim e a você. Jesus se tornou criança. E quando Ele está trazendo para a gente que nós precisamos nos tornar criança, nós não temos como voltar no tempo, e não são apenas as crianças que estão sendo salvas, não é isso que Jesus quer dizer. Ele quer dizer que o nosso modelo, do nosso coração, precisa ser igual ao das crianças
da simplicidade, da humildade. E a conexão desses dois textos, que você vai perceber, é que Jesus está falando que a criança, ela é humilde. Assim como aquele cobrador de impostos que estava ali orando, falando, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Então, um grande ponto que a gente precisa adquirir, pedir, orar e pedir muito para o Senhor é para que o nosso coração seja humilde. Para que o nosso coração seja parecido com o dele. E a gente vê no do jovem rico, quando Jesus fala para ele, então vende tudo e me segue. E aí ele vai embora, eu não posso fazer isso. Por quê? Talvez ele não confiava em Deus. Ele não confiava em Deus, ele não confiava em Jesus, para abrir mão de tudo e saber que ele teria todas as outras provisões. E se você olhar para as crianças pequenas, você vai ver que o que Jesus está tentando dizer para a gente é que nós precisamos, no nosso coração, ter pureza, como as crianças têm. As crianças bem pequenas são muito puras, né? Eu lembro que são tão puras que acreditam, né, na nossa brincadeira, na nossa mentira. Eu lembro que quando a gente era bem pequeno, eu acho que até a Débora já contou essa história aqui uma vez, mas quando a gente era bem pequena, o nosso irmão era menor ainda, né? Porque eu sou 6 anos mais velha que o meu irmão Gabriel. E a gente brincava com ele daquela brincadeira que hoje em dia não existe mais, mas a gente brincava muito nos anos 90, que era você fingir que você roubava o nariz da pessoa. E só uma criança para acreditar nisso, não é mesmo? Então a gente brincava, a gente colocava o dedo assim e falava, eu roubei seu nariz. E eu lembro que o Gabriel acreditava, porque ele tinha muita pureza. Né? Porque ele era uma criança. E Jesus está falando que nós precisamos também ter pureza no nosso coração. Ter pureza como Jesus é puro e como ele se tornou, né, de abrir mão de sua glória para se tornar um bebezinho. Gente, isso é tão impressionante, isso é tão louco, né? Isso é tão o contrário dos valores do nosso mundo. O contrário dos valores da nossa sociedade corrompida pelo pecado, corrompida por querer que o homem seja o centro de todas as coisas. Mas aqui a grande chave que a gente se tornar como criança é você ter essa pureza, essa inocência de acreditar. O segundo ponto, quando a gente entende o que é ser como criança, é você ter essa alegria ilimitada. Eu não sei quantos de vocês têm o privilégio de conviver com muitas crianças, mas parece que pode acontecer zilhões de coisas, tem a briga, tem um momento ali, talvez de briga entre irmãos, de situação difícil, mas passa rápido. E logo vem de novo a alegria, a risada. Eu tenho esse exemplo na vida da Sarinha, minha vizinha, né, que ela acabou de ganhar uma irmãzinha e ela está se adaptando também, né? Mas ela sempre que ela me vê, ela chega com o maior sorriso do mundo, mesmo que ela tenha acabado de brigar com a mãe dela, com o pai, né? Enfim, tenha acabado de sofrer ali uma repreensão por alguma coisa que ela fez, ela sempre vai chegar e falar: "Oi, tia Dani", com o maior sorriso do mundo, a maior alegria. E quando o nosso coração, a gente pede para Deus, a gente pede e entende que a gente precisa trabalhar para ter o coração de uma criança, é saber que a nossa alegria também vai ser ilimitada. Não porque as circunstâncias vão ser sempre alegres, porque não é isso que Jesus prometeu. Mas Ele nos prometeu que Ele estaria conosco. Em João 16, 33, Ele estaria conosco, Ele continua estando conosco. Então, a grande questão é que quando a gente muda o nosso coração, a gente pode ter essa alegria de saber que não importa a circunstância, não importa o que você está vivendo, você pode ter essa alegria, você pode ter paz no seu coração. O terceiro ponto de criança, de ser como criança,
é ter esse foco no presente, no aqui e agora. A criança não está preocupada, né? Ela simplesmente descansa, ela não está preocupada se daqui 5 dias, a criança bem pequena, vocês têm que lembrar que esse é o exemplo de criança bem pequena, né? Então, a criança bem pequena, ela não tem preocupação. Ela não está olhando para o futuro e pensando, meu Deus, o que eu vou fazer em dezembro de 2021? O que eu vou fazer no Natal? Será que vai estar na pandemia ainda? Meu Deus, como vai ser meu ano novo? A criança não está pensando nisso. No máximo, ela está pensando se amanhã ela vai brincar com os primos, né? Então, é o foco no presente. É o foco no presente que tantas e tantas vezes a gente vê isso na narrativa. Em Mateus 6, de novo, você vai ver. Mateus 6 é um texto muito, muito importante também. Em Mateus 6, do 31 ao 33, né? De novo, Jesus vai contar toda aquela história. Olha, vocês não se preocupem, olhem para os lírios, olhem para os passarinhos, olhem para tudo isso e vejam, né? Não se preocupem dizendo o que a gente vai comer, o que a gente vai fazer, o que a gente vai vestir. Porque essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos. Mas o seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas as suas outras coisas serão acrescentadas. E sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, a criança, ela pode ter essa confiança, esse foco no agora, porque ela sabe que o pai e a mãe, né, numa situação aí de uma criança que está sendo cuidada por uma família, ela sabe que o pai e a mãe vai dar um jeito, vai providenciar o que ela precisa. E quando Jesus está falando que a gente precisa ser como criança, Ele está dizendo que a gente também precisa ter esse foco no agora, de saber que Ele vai providenciar tudo o que a gente precisa. Isso vai aparecer de novo quando a gente pensa na confiança também. Então, aqui a gente vê que ser como criança é ter pureza no nosso coração, é ter alegria ilimitada que vem do nosso Senhor, que vem ao receber o Senhor Jesus, ao entender que o Senhor Jesus veio como criança, veio como um menino. E que, porque Ele veio como um menino, como uma criança, eu e você também podemos estar aqui nessa noite. Então, é ter essa pureza, essa alegria limitada, esse foco no presente. E quarto ponto que a gente vê como é importante para ter um coração de uma criança é ter receptividade. É você ser uma pessoa que é bem receptiva, é você estar aberta, né? Você vai ver que muitas crianças estão abertas, são muito receptíveis, né? E quando a criança não é, você pode sempre ter ali um pé atrás, né? Será que está acontecendo alguma coisa? O que está rolando, né? Algumas pessoas falam que as crianças aí, elas têm uma certa intuição, né? Então, às vezes, elas não vão ser tão receptivas com todo mundo. Mas o que são as pessoas que elas não estão sendo receptíveis, né? Mas eu estava pensando aqui nessa parte de ser receptível, né? De ter essa receptividade. E eu estava lembrando de uma história que eu tinha quase esquecido já. Na verdade, eu tinha esquecido, eu lembrei dela, por acaso. Mas eu lembrei dessa história, né, que vocês sabem que, alguns, né, de vocês sabem que eu fiz um projeto missionário quando eu terminei a faculdade. E uma vez, a gente, assim, foi um projeto bem assim, aventureiro. E a gente não tinha muitos recursos, né? E a gente tinha que compartilhar todos os recursos. Eu tinha que compartilhar os recursos ali com o meu time, o meu grupo. E o meu grupo, nos primeiros 8 meses, eram só de meninas, né? Então, a gente tinha que se entender o que uma ia comer, o que ia fazer com dinheiro e tal. Foi bem interessante, um processo bem interessante. E além do nosso trabalho, né, que a gente tinha que fazer, trabalho com crianças, trabalho de construção, cada lugar era uma coisa. E aí eu lembro que na Romênia foi muito difícil.
A gente estava dormindo no chão, assim, estava frio, já era inverno, né? Quase inverno ali. E a gente dormia num chão frio, né? Enfim, nós seis meninas dormindo ali no chão, e a situação estava bem difícil, sabe? Sabe quando a situação está tão difícil que você fala um conforto que você tem, um pequeno conforto que você tem, você quer guardar tudo, né? Seja um golinho de café, seja um biscoitinho, seja uma batatinha, alguma coisa que você tem. E eu lembro que a gente comprava lanche ou tipo besteira para comer, cada uma com o seu dinheiro. Então, a gente comprava, juntava ali o dinheiro que a gente tinha para comprar as principais coisas, né? E aí era pouco dinheiro, então a gente comprava, sei lá, macarrão, lentilha, sei lá, umas coisas assim. E se você queria comprar alguma coisa diferente, tipo bala, ou chocolate, ou batatinha, salgadinho, você tinha que comprar com o seu próprio dinheiro, que não estava ali, né, com todo mundo. Só que o que acontecia? Você comprava alguma coisa, muita convivência, né? O que acontecia? Mesmo que as minhas amigas não comprassem, elas queriam comer o meu lanche, né? Eu comprava ali alguma coisa e elas queriam comer também. E eu lembro que eu ficava assim irritada com isso, porque eu falava, mas se elas querem comer, por que elas não compram com o dinheiro delas? E elas são americanas, elas têm mais dinheiro. Tipo, eu estou aqui contando o dólar. E aí, a gente, enfim, isso foi uma questão assim que eu não falava também, mas eu ficava incomodada, pensando, poxa, elas vão, aqui eu comprei, né, transferi esse dinheiro aqui do Brasil para o dólar, mó caro já, agora para esse dinheiro aqui da Romênia, aí eu vou comprar esse lanche, agora eu ofereço e todas elas querem comer? O que eu faço? Bom, mas eu não falei nada para ninguém, né? Mas Deus sabe o nosso coração, o Espírito Santo sabe o nosso coração. E aí a gente estava fazendo um ministério com as crianças ciganas nessa vila. E um pastor foi buscar a gente na van, e aí a gente entrou nessa van, a gente e mais umas 10 crianças, né? E a gente foi fazer uma EBF, uma programação de EBF, Escola Bíblica de Férias. E aí a gente estava lá na van, e essa menininha, né, uma criança, estava ali com um salgadinho na mão dela, tipo um Ruffles, assim. E aí ela abriu o salgadinho e ela quis dar para a gente, um salgadinho para cada. E aí eu fiquei olhando e falando, não, eu não quero, obrigada, não precisa. E ela insistindo em dar o salgadinho. E eu fiquei olhando assim, e naquela hora eu sabia que Deus estava falando comigo. Tá vendo essa menina que não tem nada? É uma menina de uma família cigana, extremamente pobre, né? Assim, estava com a roupa suja, a cara suja, tudo sujo, mas ela está aqui com esse salgadinho, que talvez é o único salgadinho que ela vai poder comprar, e ela está dividindo com você, que ela mal conhece. E ela está fazendo isso porque ela é uma criança. E naquela hora eu sabia que Deus estava falando comigo também, que eu precisava me tornar como ela. Eu precisava pegar aquele exemplo e entender e deixar ele enraizar dentro da minha vida. Que é você ser receptível, você ser aberto, você compartilhar. Tem tantos e tantos exemplos, né? Mas eu acho que talvez seja só na minha vida. Só na minha vida sou eu egoísta com os meus lanches, com o meu dinheiro. Acho que você não é, não. Só eu sou. Só eu estou precisando me tornar como criança todos os dias. O quinto ponto que a gente vê aqui é dessa confiança completa. Se tornar como criança. Isso foi uma coisa que Deus falou muito comigo na leitura e na conexão desses textos. Se tornar como criança é ter essa confiança completa. É você saber que Deus vai prover o que você precisa. E que você não precisa ficar retendo tudo o que Ele já tem te dado. Você não precisa guardar tudo o que Ele tem te dado. Você pode confiar, não só confiar financeiramente, mas confiar que Deus vai cuidar de todas as áreas da minha vida e da sua vida. Ser como criança é ter essa convicção. É ter a convicção como a Dudinha, que é a filha da Damares, minha prima, teve, né, ela é um bebezinho de 8 meses.
e ela dormiu no meu colo uma vez, e foi muito engraçado, porque ela ficava olhando para mim, e ela sabia que eu não era a mãe dela. Mas ela olhava assim, e ao mesmo tempo ela olhava para mim e encostava no meu peito e dormia. E ela fez isso acho que 2 ou 3 vezes. Mas que para mim mostrava ali que ela estava tendo uma confiança. Olha, eu sei que você não é minha mãe, mas eu estou confiando que você vai cuidar de mim, que você vai deixar eu dormir aqui segura, tranquila. E eu fiquei pensando o quanto que isso não reflete o que Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente possa deitar no colo dele, tranquilos, e dormir. Dormir na presença de alguém é um ato de extrema confiança. Você não sabe o que outra pessoa vai poder fazer ou não fazer. A gente só dorme, né, com quem a gente tem intimidade, com quem a gente tem ali um laço familiar. Talvez dormir em algum lugar que você não tem tanta segurança, você não vai conseguir dormir. Mas essa confiança completa, que quando Jesus está falando, o reino dos céus são do que se tornam como elas. Ele está dizendo para mim e para você, você precisa confiar completamente. Confiar que Ele é Deus. Confiar que mesmo nesse ano de 2020, no meio dessa pandemia, no meio de tantas mortes, no meio de tantas crises, Ele continuou sentado no trono. Ele não saiu do trono, Ele não saiu do seu lugar de reinado dos céus. Mas talvez o Senhor Jesus tenha saído do reinado do centro do nosso coração, do meu coração e do seu coração. Porque vieram as ansiedades, vieram as preocupações, vieram os problemas, as dúvidas. E talvez a gente foi cada vez mais empurrando o Senhor Jesus para o lado. Mas de novo Ele está falando para mim e para você. O reino dos céus é daqueles que se fazem como crianças. É daqueles que vão recebê-lo. Vão recebê-lo nesse olhar de amor. Vão receber o Espírito Santo que vem habitar, que vem morar dentro do meu e do seu coração, a partir do momento que a gente recebe o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E volta a deixá-lo no centro do nosso coração, no centro do reinado da nossa vida. Então, no final das contas, ser como Jesus, ser um seguidor de Jesus, é ser como criança. Então, nessa noite, se você está percebendo o seu coração, talvez você olhou aqui para esses itens, né, dessa humildade, dessa confiança que se conecta nos 2 textos, e desses itens que eu ressaltei aqui como importantes do que é ser como criança, você ter pureza, alegria ilimitada, o foco no presente, a receptividade e a confiança completa. Eu não sei como está a sua vida, eu sei como está a minha vida, mas se nessa noite você está percebendo que você precisa, assim como eu preciso, voltar a ter o meu coração como de criança. Eu acho que a grande questão é que a gente precisa fazer isso várias vezes por dia. Várias vezes por dia, várias vezes por semana, talvez todos os dias. Porque nos tornar seguidores de Jesus é um processo. Um processo que não acontece só hoje aqui, nesse culto de domingo à noite. Mas ele acontece no dia a dia. Ele acontece amanhã de manhã, quando você decidir acordar e ler a Bíblia. Quando você decidir acordar e talvez ler o Evangelho de Lucas. Quando você acordar e decidir ler Atos dos Apóstolos. Se tornar um seguidor de Jesus vai ser quando você estiver ali hoje ou amanhã conversando com alguém e você vai precisar ser aberto, ser receptivo. Se
tornar um seguidor de Jesus vai ser no processo de várias vezes Ele perguntar para você, assim como Ele pergunta para mim: você realmente confia em mim? Você realmente confia que eu sei tudo o que você precisa antes mesmo de você pedir? E que Ele está falando que quando a gente busca então, em primeiro lugar, o reino dEle, a sua justiça, todas as outras coisas são acrescentadas. E é um processo natural, um processo que acontece sem a gente perceber. Quando Ele é o foco da nossa vida. E quando se tornar como Jesus, se tornar como criança, é o foco da nossa vida. Nada mais importa. Bob Goff fala que Deus está mais interessado em nossos corações do que em tudo mais que a gente possa fazer. Talvez você serviu muito a Deus, você fez muitas coisas aqui para Deus esse ano. Você serviu com a sua vida, você serviu com seus recursos. Mas como está o seu coração? Bob Goff também fala. Bob Goff é um autor de um livro muito interessante que chama Love Does, O Amor Faz. Ele fala: somos todos rascunhos incompletos das pessoas que estamos nos tornando. O pastor John Mark Comer também fala bastante. Faz essa pergunta: quem você está se tornando? E nesse ano de 2020, que a gente está terminando esse ciclo, a gente ainda está no meio dessa pandemia. Sabemos que em breve teremos as vacinas, mas a gente ainda está vivendo esse piso incerto, que a gente não sabe muito bem onde a gente está pisando. Mas no meio desse piso incerto, nós temos o alicerce certo, que é o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E nesse momento, talvez a pergunta que fica em 2021, quem você quer se tornar? Você quer se tornar como criança? Você quer se tornar como o Senhor Jesus? Se esse é o seu desejo, você quer se tornar como o Senhor Jesus? Você quer se tornar como criança? Você quer, nessa noite, se arrepender, como eu precisei me arrepender ali do meu egoísmo, lá quando eu estava na Romênia, quando Deus falou para mim: você está aqui preocupada com os seus $2 que você gastou nesse negócio? Olha para essa menina. Talvez Deus vai falar para você muitas e muitas vezes. Olha para essas meninas, olha para essas crianças. Se nessa noite você quer se arrepender, quer colocar o seu coração como cobrador de impostos, que humildemente foi diante dele e falou: tem misericórdia de mim, porque eu sou uma pobre pecador. Então você pode ficar em pé, aí na sua casa. Eu sei que talvez você está do lado da sua família, mas ser como criança também é não ter orgulho, também é não ter ressalvas, né? Não ter impedimentos. Levante-se aí no meio do sofá com a sua família. Não importa se eles vão olhar, se estão aí do seu lado. O pessoal que está aqui na igreja também, que veio para fazer aqui os processos do culto. Você também pode levantar do seu lugar. E nesse momento deixar o Espírito Santo ministrar no seu coração. No nosso coração. Senhor, o que eu preciso da minha vida? Abrir mão. O que eu preciso fazer para me tornar como criança? Mas o principal de tudo, tem ações que a gente precisa tomar, mas tem a ação do Espírito Santo. E é você abrir a porta e deixar Ele tomar conta. Deixar Ele agir. Para que eu e você nos tornemos como crianças. Feche seus olhos, fale com o Senhor agora.
Senhor, reunidos aqui, nesse último culto de celebração do ano de 2020, queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. Espírito Santo, te convidamos para continuar a fazer a Tua obra e completar a Tua obra nos nossos corações. Senhor, nós queremos nos tornar como crianças. Queremos ter pureza, queremos ter alegria ilimitada, queremos ter foco no agora, queremos ter receptividade, queremos ter confiança completa em Ti. E queremos, Senhor, ter humildade. Humildade para ser espontâneo na Tua presença, humildade para reconhecer quando erramos, humildade, Senhor, para saber que o Senhor é tudo e sem o Senhor não somos nada. Pai, trabalha nos corações de cada um aqui, Senhor, nos corações de todos nós nessa noite, Pai, porque o nosso desejo é que sejamos como crianças, ó Deus, assim como a Sua palavra diz. Senhor, que esse seja o exemplo, que esse seja o modelo da nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, que venhamos ter confiança total em quem o Senhor é, Pai. E nos perdoa, Senhor, nos perdoa pelos momentos em que não fomos, nos perdoa pelos momentos que nos perdemos e ficamos longe, distantes de Ti, distantes de quem o Senhor está nos chamando para ser. Pai, em nome de Jesus, nesse ano que se encerra e nesse novo ano que começa, Senhor, nós queremos nos tornar cada vez mais e mais parecidos com o Senhor Jesus. Senhor, nos ensina, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, continua o Teu trabalhar, continua, Senhor, o Teu querer e o Teu efetuar nas nossas vidas. Pai, queremos, Senhor, a cada dia mais e mais estar, ó Deus, junto a Ti, a cada dia mais e mais nos tornar verdadeiros seguidores do Senhor Jesus. Pai, trabalha as nossas vidas, Senhor. E muito obrigada pelo Teu amor. Muito obrigada porque o Senhor Jesus veio, morreu na cruz por nós e ressuscitou. Muito obrigada porque assumiu a posição mais humilde que poderia, se tornando um bebezinho para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Senhor, nunca vamos entender, Pai, porque o Senhor fez isso, mas nós só podemos agradecer o Teu amor, agradecer quem o Senhor é, agradecer, ó Pai, porque o Senhor continua nos amando todos os dias. Pai, continua trabalhando em nossas vidas, em nome de Jesus, amém.